Olá, queridas alunas, queridos alunos do Aprovação PGE. Eu me chamo Michele Tonon, sou defensora pública do Distrito Federal e professora de Direito Penal e tenho essa enorme satisfação de estar com vocês neste finalzinho de ano para fazermos uma retrospectiva dos principais julgamentos dos tribunais superiores em direito penal. Nós vamos comentar aqui tanto julgados do STJ como do STF que marcaram o direito penal em 2024. E essa seleção, por certo, eu procurei observar aqueles julgados que são mais importantes, mais interessantes para os concursos das procuradorias, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu preparei um pequeno material, vai ficar também disponível para vocês, para eventuais consultas. E nós vamos nos guiar, né? O material aqui vai nos orientar, vai facilitar a exposição. Então, vou compartilhar a tela. Vamos lá, então. Deixo também com vocês a referência da rede social. Aqui, caso queiram mandar alguma dúvida, algum comentário sobre a aula, fiquem bastante à vontade, estou sempre à disposição de vocês. Muito bem, vamos começar então a nossa retrospectiva. E nós vamos lá para o Código Penal, vamos começar tratando do crime do artigo 334-A, que é o contrabando. O artigo 334-A, pessoal, ele diz o seguinte: importar ou exportar mercadoria proibida. Então, nós vamos ter no 334-A um delito de natureza tributária, porque, vejam, no contrabando o sujeito deixa de recolher o tributo que ele deveria pagar por estas atividades, né, de importação ou exportação, mas, para além disso, também há uma preocupação do Estado em fiscalizar esta entrada e saída de mercadorias. São mercadorias que têm algum tipo de repercussão na saúde pública, né, na incolumidade pública. São mercadorias aí que estão relacionadas, por exemplo, né, medicamentos, bebidas, cigarros, né, produtos que precisam passar por um crivo estatal mais severo. E justamente neste ponto é que nós temos a diferenciação entre o contrabando e o descaminho. O descaminho está previsto no artigo 334 e nele nós não vamos observar proibição quanto a mercadorias. São aquelas mercadorias que podem, em regra, entrar e sair livremente do país, para as quais não há este interesse de fiscalização do Estado. Já no contrabando, nós não temos um crime puramente de natureza tributária, tal como no descaminho. Nós temos essa questão que envolve a proibição total ou relativa da mercadoria. Pois bem, então nós sabemos que o STJ estabeleceu em 2023 um tema, né, no julgamento dos recursos repetitivos, o tema 1143 foi fixado tratando da aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao contrabando de cigarros. Eu me recordo que no final de 2023 eu fiz essa mesma retrospectiva aqui na aprovação PGE e eu comentei este tema 1143. Pois é, ele volta à berlinda. Só que agora nós vamos avaliar outra perspectiva. Mas vamos, claro, brevemente recordar o que é o tema 1143. Vamos falar inicialmente de princípio da insignificância ou bagatela. Insignificância ou bagatela é aquele princípio que foi criado pela doutrina alemã, não tem aplicação, ou melhor, não tem previsão legal no Brasil, é um princípio reconhecido pela doutrina, amplamente aplicado pela jurisprudência, porém não tem previsão legal no Brasil. E por isso nós dizemos que o princípio da insignificância é uma causa extra ou supralegal de exclusão da tipicidade material das condutas. Quando eu analiso o princípio da insignificância, né, o que a doutrina alemã formulou? Qual foi o raciocínio? Nós sabemos aqui, grosso modo, que a tipicidade penal ela pode ser encarada do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Né? Quando nós falamos de tipicidade, nós estamos falando também de conceito analítico de crime. Nós estamos falando do crime como um fato típico, ilícito, praticado por agente culpável. Este é o conceito tripartite ou tripartido de crime, majoritariamente admitido no Brasil.
Então, nós estamos neste primeiro momento da análise do conceito analítico, nós estamos na tipicidade. E a tipicidade tem os seus elementos, tem todas as suas frentes de estudo, e nós podemos, grosso modo, subdividir a tipicidade em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal está ligada à perfeita adequação do fato da vida ao modelo previsto em lei. É a subsunção, é o encaixe daquele fato da vida ao modelo que a lei traz lá previsto, né, abstratamente. Pois bem, esta é a tipicidade formal. A tipicidade material, por sua vez, diz respeito não ao perfeito encaixe, mas sim à ofensa ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Porque algumas condutas, sim, têm um encaixe formal perfeito na lei. Porém, quando eu analiso a violação ao bem jurídico, eu vou observar que o direito penal não deveria estar se incomodando com isto. Que o direito penal, como última ratio que é, deveria estar se ocupando de situações mais gravosas, mais comprometedoras do convívio social pacífico. Então, quando eu analiso, e aí o exemplo principal, né? Crime de furto, crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça. O furto de uma mercadoria de uma loja, mercadoria esta avaliada em R$ 100. Justifica-se toda a mobilização do aparato estatal para apurar um furto, uma ação penal pública incondicionada, vai envolver polícia, vai envolver Ministério Público, vai envolver judiciário, eventualmente vai envolver defensoria pública, todo o maquinário estatal para apurar o furto equivalente a R$ 100, né? Será que não existiriam outras maneiras de se resolver este problema? Claro que há. Então, o direito penal deve estar sintonizado com esta necessidade de tutelar bens jurídicos relevantes que abalem a convivência social pacífica. Este furto é considerado uma bagatela, algo de somenos importância. O direito penal, então, vai afastar essa construção do princípio da insignificância, a tipicidade material desta conduta, embora tenha adequação formal ao artigo 155 do Código Penal, materialmente o patrimônio não chegou a ser ofendido. E claro, nós temos que observar aí alguns parâmetros. Por que o patrimônio não foi ofendido, né? Nós vamos analisar quem foi a vítima. Foi uma grande rede de supermercados. R$ 100 no contexto do patrimônio dessa empresa, de fato, não é ofensa algum. Pois bem, então falamos aqui do princípio da insignificância e vamos entender que o tema 1143 é aquele que diz ser aplicável a insignificância ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapasse 1.000 maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão e ao contrabando de vulto. Então, STJ vai dizer, nós temos que nos preocupar com o grande contrabandista. Este que contrabandeia aproximadamente até 1.000 maços de cigarro, este sujeito, né, há uma reprovabilidade diminuída da sua conduta, então nós vamos concentrar esforços em outras situações mais gravosas. Só que aí o STJ, nesse mesmo tema, diz, excetuada a hipótese de reiteração. Porque se o indivíduo faz de pequeno contrabando, né, do pequeno contrabando o seu meio de vida, se toda semana ele está lá trazendo ilegalmente do país vizinho 1.000 maços de cigarro, significa que ele faz disso o seu meio de vida. E o direito penal também não pode dar uma carta branca, uma chancela para esse indivíduo manter um modo de vida criminoso. Então, o princípio da insignificância se aplica, porém, excetua-se a hipótese de reiteração. É o mesmo raciocínio que nós utilizamos lá para o sujeito que furta reiteradamente. Se ele furta hoje R$ 50 do supermercado, amanhã R$ 100 da padaria, depois de amanhã R$ 150 da farmácia, ele está sempre ali oscilando nestes valores que não ultrapassam 10% do salário mínimo vigente. Mas veja, ele está fazendo do seu modo de vida um modo de vida criminoso. E isso o Estado não pode tolerar, não pode dar um salvo-conduto para este indivíduo praticar pequenos furtos, né? Então, este é o raciocínio do tema 1143. Até 1.000 maços de cigarro
salvo reiteração. Pois bem, só que aí, pessoal, surge a questão do reincidente. O fato do sujeito ser reincidente de pronto já afasta a possibilidade de aplicação da insignificância, e o que os nossos tribunais vão dizer é depende. A reincidência, ela tem que ser analisada ali no contexto do caso concreto. Se o sujeito tem uma reincidência que não é específica, isso não afasta a diminuta reprovabilidade do contrabando. Então, este julgado, que foi noticiado no informativo 21, edição extraordinária, de junho de 2024, este julgado ele diz o seguinte, que o sujeito reincidente, né, a condição de reincidente por si só não vai afastar por completo a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao contrabando de cigarros, se a reincidência ocorreu por um crime de natureza diversa. Imagine que ele tenha praticado há 3 anos, há 4 anos, um crime de lesão corporal, ele tem lá um delito da Lei Maria da Penha, ou ele tem, né, qualquer outro delito aí que você possa imaginar, um crime contra a honra, que não diz especificamente, que não tem qualquer relação aqui com o contrabando. Então, esse julgado diz a recidiva, que é o mesmo que reincidência, em crimes diversos ao contrabando, não afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, demonstrada a maior reprovabilidade da reiteração apenas em crimes da mesma natureza. Então, a questão de prova está aí. O fato do sujeito ser reincidente afasta de pronto a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância no contrabando de quantidades inferiores a 1.000 maços de cigarro? E a resposta é não, depende. É reincidência específica? Bom, aí já temos um complicador, pode afastar. Se não for reincidência específica, não afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Lembrando, pessoal, isso é importante, eu sempre destaco, que tanto o contrabando quanto o descaminho serão sempre de competência da Justiça Federal, porque são crimes que tutelam prioritariamente interesses da União, né? Que vai ser a responsável por definir os produtos que têm o ingresso proibido no país. É a União que exerce a fiscalização aduaneira, a fiscalização das fronteiras, mediante a atuação tanto da Receita Federal quanto da Polícia Federal. Então, o STJ também já disse reiteradas vezes que é desnecessário perquirir, investigar a existência de indícios de transnacionalidade do intercrimes, ou seja, não se exige que fique demonstrado que o agente teve participação na internalização da mercadoria estrangeira no país. Sendo contrabando ou descaminho, a competência sempre será da Justiça Federal, certo? Pois bem, podemos ir adiante agora. Ainda no âmbito do artigo 334, nós falamos do 334-A, do contrabando, vamos agora falar do descaminho, do tema repetitivo 1218 do STJ. Nessa mesma toada, pessoal, princípio da insignificância, a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia, a repetição, a reincidência, pode ser aferida a partir de que procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz da proporcionalidade da razoabilidade. Bom, do que nós estamos falando aqui? Também da reiteração. Em que medida a reiteração no descaminho vai impedir a aplicação do princípio da insignificância? Há um parâmetro legal? Não há. Alguns cogitam de se aplicar o prazo do artigo 64, inciso 1º do Código Penal, que é aquele prazo que fala da prescrição quinquenal da reincidência, o período depurador da reincidência. 5 anos contados a partir da extinção da punibilidade, o sujeito tem a sua reincidência depurada, ele volta a ser tecnicamente primário.
Nós sabemos também, entendimento do STF, que essa depuração da reincidência em 5 anos após a extinção da punibilidade, o cumprimento integral da pena, não afeta os maus antecedentes. Quer dizer, o sujeito deixa de ser reincidente, transcorridos estes 5 anos, porém, ele poderá continuar a ser portador de maus antecedentes. Tudo, claro, de acordo com a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, o STJ, neste tema 1218, ele vai dizer o quê? A reincidência no descaminho impede a aplicação da insignificância? De regra, sim. Mas imagine que o cara tem lá um descaminho de 10 anos passados, né? Eu vou utilizar o artigo 64, inciso 1º, é um parâmetro, mas não é obrigatório. O julgador, no caso concreto, vai avaliar o lapso temporal transcorrido à luz da proporcionalidade da razoabilidade, certo? Então, a reiteração da conduta, por si só, não obsta de toda a aplicação do princípio da insignificância. A contumácia vai ser aferida. O sujeito tem uma série de procedimentos fiscais em andamento. O sujeito já tem duas sentenças condenatórias transitadas em julgado relativamente recentes. Bom, é uma comprovação da contumácia, da reincidência. Agora, se ele tem lá algo de 7, de 8 anos passados, ou até mesmo de 4 anos, não importa se atende precisamente ao 64, inciso 1º, pode ser avaliada a aplicação da insignificância? Sim, desde que socialmente aí recomendável. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos adiante. Vamos falar agora, talvez, do julgado que foi mais comentado em 2024, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que houve aí a fixação do tema 506 em sede de repercussão geral, o tema que vai tratar do porte da maconha para fins de consumo pessoal. Eu sei que a lei de drogas, a lei 11.343, não é uma lei de interesse precípio nas provas de procuradorias. Mas este julgado ele tem tamanha importância no direito penal, na política criminal brasileira, nos rumos do que nós pensamos aí no futuro para o direito penal, que eu entendi por bem trazer essa notícia para vocês. Eu acho que todo cidadão deve conhecer este julgado e nada impede, claro, que isso também tenha alguma cobrança, que isso seja de alguma forma trazido aos contextos de procuradoria. Pois bem, pessoal, o que o STF decidiu por fim? Depois de anos e anos, esse julgamento ficou suspenso, ficou ali arrastando-se, tivemos finalmente a decisão. Pois bem, primeiro ponto que eu quero destacar: não houve a completa descriminalização de todo e qualquer porte de drogas para consumo pessoal. Não. A decisão do Supremo Tribunal Federal limita-se à cannabis sativa, à maconha. Não abrange outras drogas, tais como cocaína, crack, drogas sintéticas, dos mais diferentes nomes aí, não incluem outras drogas. O julgado está se referindo apenas e tão somente à maconha, certo? Vejam só, não comete infração penal quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O artigo 28 da Lei de Drogas, portanto, ele não foi revogado, pessoal, ele continua a existir, até porque ele vai continuar tendo aplicação penal para outras substâncias. Mas em relação precisamente à maconha, vamos ter a partir de agora um tratamento da conduta na esfera extrapenal. A droga será apreendida, o sujeito vai ser encaminhado a uma palestra, a um curso, a um programa educativo, mas sem efeitos penais. A bem da verdade, o artigo 28 já era um artigo bastante sui generis, digamos assim. Por quê?
é um crime, porém não prevê pena privativa de liberdade, as penas são todas estas de caráter pedagógico, conscientizador, e segundo a jurisprudência, não gera reincidência, né, a condenação pelo 28. Processa lá no juizado especial criminal, então o sujeito inicialmente vai fazer uma transação penal, caso não seja possível fazer a transação ou ele recuse a transação, ainda que condenado, jamais seria hipótese de pena privativa de liberdade, sempre estas alternativas à privação de liberdade e também, né, sem gerar reincidência, ainda que o sujeito fosse reincidente específico no artigo 28, não gera pena privativa de liberdade, certo? Então, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando se tratar do porte de maconha para consumo pessoal, as sanções estabelecidas nos incisos 1º e 3º do artigo 28, que é a advertência sobre o uso da droga e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso, vão ser aplicadas em um procedimento de natureza não penal, sem qualquer repercussão criminal para a conduta. Vejam, nós precisamos de um regulamento para este procedimento de natureza não penal. E até que o Conselho Nacional de Justiça delibere a respeito, este procedimento não penal vai continuar a cargo dos juizados especiais criminais, segundo a sistemática atual. A diferença é que não tem qualquer repercussão penal para o porte de maconha para consumo pessoal. E quem será considerado usuário para fins do reconhecimento dessa ilicitude apenas no campo extrapenal? Vejam, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Até que nós tenhamos uma legislação específica, o STF estabeleceu como parâmetros para o reconhecimento do usuário, né, a presunção do usuário será para quem estiver ali trazendo consigo, transportando, guardando, adquirindo até 40 gramas da cannabis sativa ou 6 plantas fêmea. Por que plantas fêmea? Porque há uma diferença, né? A planta que é capaz de produzir, né, o princípio ativo que gera a matéria-prima para a produção das drogas é a planta fêmea, certo? Lembrando também vocês rapidamente que o porte de sementes, a importação de sementes, já de algum tempo é considerado conduta atípica pelos nossos tribunais superiores, justamente porque a semente não é a matéria-prima para a produção das drogas, né? A semente da maconha. Esta presunção, então, o sujeito foi flagrado com 40 gramas de cannabis sativa ou com 6 plantas fêmeas. É usuário? É um critério peremptório? Não, pessoal. Claro que esta presunção ela é relativa. Diz aqui o julgado também, a autoridade policial e os seus agentes não estão impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, ainda que em quantidades inferiores a estas, se houver outros elementos que indiquem o intuito de comércio, de mercancia, né? Então, se o sujeito está com diversas pequenas porções fracionadas, o sujeito está com um pacote de embalagem, está com um monte de dinheiro trocado, né? Está com aquela balancinha de precisão, aquele cenário clássico, né? Neste caso, ainda que ele não tenha 40 gramas, vai estar, né, mais fortemente presente ali a questão do tráfico. Então, nada impede que a polícia faça a prisão pelo tráfico e aí, ao longo do processo de conhecimento, vai se apurar se de fato era traficante ou tão só usuário, certo? Bom, cabe ao delegado de polícia, à autoridade policial, no auto de prisão em flagrante, justificar minudentemente, né, de forma detalhada, para o afastamento da presunção do porte para uso pessoal. Então, ele vai detalhar por quê. Olha, tem aqui 40 gramas, 38 gramas, mas eu estou detalhando por que é traficante não usuário, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Então, tem que se valer, sobretudo, de critérios objetivos. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores, a fixada no item 4,
deverá o juiz, em audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio. Então, na audiência de custódia, o juiz vai avaliar novamente. E a apreensão de quantidades superiores também não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. Então, é 40 gramas e nada mais? Aí, se for 42, 43, 44, né? Nada impede também que o juiz conclua pela atipicidade, apontando a prova suficiente da condição de usuário. Então, nós temos aqui o julgado do STF. Creio eu que estas explicações são as suficientes, né, para vocês, no que tange a todas as consequências, os consectários a partir disso. Certo, pessoal? Muito bem, muito bem. Vamos para mais um julgado interessante do STJ, que trata agora, pessoal, da pena de multa. A pena de multa é uma das espécies de sanção penal admitida no nosso ordenamento, e nós sabemos que o artigo 51 do Código Penal passou por recente alteração, à época, né, da edição da lei ou pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, reafirmou o caráter de dívida de valor da multa penal. A multa penal, em hipótese alguma, pode ser convertida em pena privativa de liberdade. A nova redação do artigo 51, diz aí o STJ, de forma alguma, né, não retirou o caráter penal da pena de multa. Então, embora nós apliquemos a pena de multa, as causas suspensivas da prescrição presentes na Lei 6830 de 80 e as causas interruptivas previstas no Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da pena de multa, aqui eu não estou falando de causas suspensivas nem interruptivas, estou falando do prazo prescricional da pena de multa, continua a ser um prazo penal, regido pelo artigo 114, inciso 2º, inclusive quanto à prescrição intercorrente. Então, eu aplico as causas suspensivas e interruptivas nos moldes da Lei 6830, nos moldes do CTN, sim, mas o prazo prescricional é um prazo do Código Penal. Então, vejam, nós já tínhamos, né, a fixação do tema 566 do STJ, em que restou assentado que o prazo de duração da prescrição intercorrente depende da natureza da dívida ativa. Embora a dívida ativa tributária tenha um prazo quinquenal de prescrição, há dívidas ativas não tributárias, como é o caso da pena de multa, que são objeto de execução penal, mas com prazos prescricionais diversos. Então, o prazo prescricional da pena de multa, vejam, nós temos aqui cobrança de dívida ativa não tributária. O prazo prescricional continua a ser o prazo do Código Penal. Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa retrospectiva, vamos para mais um julgado interessante do STJ, que diz respeito a um crime do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz a conduta de praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Nós sabemos que no Código Penal nós também temos a figura da injúria, né, qualificada por elementos, né, de pessoas com deficiência. Mas aqui não é o caso, aqui nós estamos falando do artigo 88, que é uma conduta relacionada à discriminação, isto é, a uma conduta que não se dirige a uma pessoa específica, com o intuito, né, de trazer um menosprezo, um menoscabo à condição de pessoa com deficiência. E o julgado, né, o caso que chegou ao STJ foi de um show de comédia, de stand-up comedy, em que foi feita uma piada tratando de uma pessoa cadeirante. Será que, né, este comediante incidiu na figura do artigo 88 da Lei 13.146 de 2015? E o STJ disse que a
estava presente, né, esse intuito de fazer brincadeira, esse intuito jocoso, mas que não ficou comprovado no caso concreto o intuito específico de discriminar pessoa com deficiência. E por isso o inquérito policial foi trancado e reconhecida a atipicidade da conduta. A ementa do julgado é a seguinte: o animus jocandi, em contexto de show de stand-up comedy, exclui o dolo específico de discriminação e afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 88 da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? O que o contexto retratado nos diz, né? O que o STJ trouxe? Que é preciso ter, né, elementos que sugiram, que apontem, no sentido de que a intenção, o dolo específico, a tendência do comediante era de promover discriminação. E no caso, ficou comprovado o intuito de fazer uma brincadeira, de fazer uma piada, era um show de comédia, e não havia elementos que sugerissem a intenção de discriminação em razão da deficiência, certo? Então, um julgado importante, né, que vai tratar aí, nós sabemos que de tempos em tempos estas questões que são tratadas muitas vezes em shows de comédia, né, isso vem à tona, isso repercute no poder judiciário, né, a liberdade de expressão, a liberdade artística, direitos fundamentais. Tivemos recentemente, por certo, e aí falando do racismo, né, nós tivemos o deslocamento da injúria racial para a lei de racismo, e tivemos também algumas inclusões importantes na lei de racismo, né, dos crimes raciais, como, por exemplo, né, a punição para aquele dito racismo recreativo, num contexto de piadas, num contexto, né? Mas, claro, deve ficar comprovada a intenção específica de discriminar, a intenção específica de tratar com menosprezo, com menoscabo, né, de que aquela situação não seria utilizada para fazer graça, fazer piada com outros grupos de pessoas. Muito bem, pessoal. Ainda nesse âmbito dos crimes praticados agora em redes sociais, eu trouxe a vocês um julgado de 2024 que trata do racismo, né? Conteúdo divulgado em rede social, postagem que não foi dirigida a pessoa determinada e não comprovação de um perfil de natureza aberta do usuário que realizou a postagem. E a questão aqui versava sobre definição de competência. Muitas vezes nós associamos o crime praticado pela internet, pelas redes sociais, sobretudo essas redes que são sediadas no exterior, como Facebook, Instagram, nós imediatamente associamos com a competência federal para o julgamento, para a apuração desses delitos. Mas esta é uma falsa premissa. Não é o fato do crime ser cometido pela internet ou pela rede social que já vai atrair automaticamente a competência da Justiça Federal. E este julgado que eu trouxe é um exemplo disso. Aqui foi praticado o crime de racismo, um conteúdo divulgado em rede social, não se tratava de um perfil aberto e nem foi uma postagem dirigida a pessoa específica determinada. E foi fixada nesta situação a competência da Justiça Estadual. Disse o STJ, a fixação de competência da Justiça Federal para o crime de racismo, previsto na Lei 7716, né, mediante divulgação de conteúdo em rede social, exige a demonstração da natureza aberta do perfil que realizou a postagem, a fim de possibilitar a verificação da potencialidade de atingimento de pessoas para além do território nacional. Então, notem, nós temos que verificar esta potencialidade de este conteúdo transpor fronteiras, atingir um número indeterminado de pessoas, o que não se verificou aqui, por se tratar de uma conta fechada, de uma conta em que o número de acessos é bem mais restrito do que nos casos de contas públicas, de contas abertas. Então, não se afastou o crime, aqui a questão tratada era de competência e fixou-se a competência da Justiça Estadual.
Muito bem, mais um julgado tratando sobre a pena de multa. A pena da multa esteve na Berlinda em 2024, né? Bom, pessoal, nós sabemos que a pena de multa, isso nós já comentamos anteriormente, é dívida de valor. A pena de multa está lá prevista no artigo 51 do Código Penal. Nós tivemos algumas alterações importantes com o advento do pacote anticrime. Em nenhuma situação de inadimplemento da pena de multa esta será convertida em pena privativa de liberdade, né? E nós tínhamos o entendimento, né, que o STF tomou lá por ocasião do julgamento da ADI 3150, de que, né, se o sujeito fosse condenado a uma pena privativa de liberdade e a pena de multa, que o inadimplemento da pena de multa, ainda que a pena privativa de liberdade tivesse sido cumprida, o inadimplemento da pena de multa obstava a extinção da punibilidade do apenado. Então, para que ele tivesse a sua punibilidade extinta de uma vez por todas, para que fosse reconhecido, né, que ele estava perfeitamente em dia com a justiça criminal, para além do cumprimento da pena privativa de liberdade, ele também deveria cumprir a pena de multa. Se a pena de multa não houvesse sido paga, embora a privação de liberdade cumprida, isso obstava a extinção da punibilidade do apenado. Ocorre que este raciocínio deve ser aplicado a pessoas que tenham condições econômicas de adimplir a pena de multa, a multa, né? Geralmente relacionados aí a pessoas mais abastadas, crimes do colarinho branco e por aí vai. Então, de fato, para essas pessoas faz muito sentido que nós tenhamos uma obrigatoriedade de cumprir a pena de multa para só então se declarar a extinção da punibilidade. Até para que, né, nós não tenhamos aquela sensação de impunidade dirigida a esses grupos de pessoas mais abastadas. Ocorre que, né, a realidade do nosso sistema carcerário não é de pessoas abastadas. São de pessoas que cumprem a pena privativa de liberdade, estão completamente fora do mercado de trabalho, são pessoas que vão ter extrema dificuldade para voltar a trabalhar formalmente, a maior parte vai continuar a viver de trabalhos informais, ou, né, como acontece, as estatísticas não mentem, vão voltar para o crime. E nestes casos, né, o inadimplemento da pena de multa de uma pessoa que comprovadamente não tem condições de pagá-la, isso vai obstar a extinção da punibilidade? Então, pessoal, a terceira sessão do STJ, nesse julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, assentou a tese, aí é o tema 931 revisto, ele foi revisto, o tema 931, assentou a tese de que, nos casos em que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira, a privação de liberdade, ou a pena restritiva de direito substitutivo, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, certo? Bom, pessoal, isso, claro, nós estamos falando de pessoas que não tenham condições de adimplir a pena de multa. Este é um pedido que eu, com frequência, na qualidade de defensora pública, faço em benefício dos meus assistidos lá da execução penal, que cumpriram a pena de privativa de liberdade, mas que não têm qualquer condição de adimplir a pena de multa, certo? Muito bem, então, tema 931, revisto para estabelecer que, nas hipóteses em que a pessoa for hipossuficiente, em que a pessoa não tenha capacidade de pagar a penalidade pecuniária, que isso não será um óbice à extinção da punibilidade, para que não haja essa diferenciação, né, entre ricos e pobres, esse estigma ainda reafirmado pelo direito penal. Muito bem, vamos adiante, trago agora um julgado que vai tratar da Lei 7492 de 86, que é a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Foi julgado aqui pelo STJ um caso envolvendo aquele banco econômico, né? Caso bem antigo, gestão fraudulenta. Pois bem, o crime do artigo 4º da Lei 7492 é o crime de gestão fraudulenta. E este crime, segundo o STJ, é um crime próprio, é um crime que exige uma qualidade especial do seu sujeito ativo. Ora, só pode gerir fraudulentamente a instituição financeira as pessoas que têm poderes para tanto. Então, são pessoas que estão lá no rol do artigo 25 da lei.
Mas o fato de este ser um crime próprio, que exige qualidade especial do seu sujeito ativo, não afasta a possibilidade de terceiros aderirem a estes propósitos, né, conhecendo a qualidade de gestor da instituição financeira e praticar o crime do artigo 4º em concurso de pessoas. Tá? Isto porque esta condição pessoal, embora uma condição pessoal, sendo uma elementar do crime, comunica-se a coautores ou partícipes nos moldes do artigo 30 do Código Penal. Então, pessoal, o STJ tem este entendimento de que o crime de gestão fraudulenta, artigo 4º da Lei 7492, é um delito próprio, não é um delito de mão própria, porque, claro, nos delitos de mão própria não é viável o concurso de pessoas, mas no delito próprio é sim permitido, admissível, o concurso de terceiros, sendo possível a condenação de pessoas que não são gestoras da instituição financeira ou não são equiparados a gestores da instituição financeira, pois as elementares se comunicam ao terceiro que dolosamente adere, concorre para a prática delitiva em conjunto com o agente que tem a condição especial exigida pelo tipo penal. É a aplicação pura e simples do artigo 30 do Código Penal. Artigo 30 do Código Penal, um artigo importantíssimo, trata do concurso de agentes, da comunicabilidade de condições e circunstâncias. De regra, as condições e circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam a coautores ou partícipes, salvo quando elementares do crime. Muito bem. Neste caso aqui, o sujeito não era gestor, nem equiparado a gestor da instituição financeira, mas foi condenado na modalidade concurso de pessoas porque teria concorrido juntamente com os corréus que eram gestores do banco para a prática do crime de gestão fraudulenta dessa instituição. E aí, o que o STJ assentou neste julgado, né, pessoal? A condenação deste terceiro exige a demonstração concreta, por meio de elementos de prova, de que este terceiro tinha ciência de que os atos para os quais estava dolosamente concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira. Então, não basta que ele tenha feito decisões equivocadas, não basta que ele tenha aderido aos propósitos dos gestores, sabendo que eram gestores, se ele não tinha o dolo de que ele queria, de fato, né, gerir fraudulentamente aquela empresa, porque ele pode ser, né, um péssimo administrador, um péssimo gestor, ele pode ter tomado as decisões equivocadas, certo? Então, pessoal, neste caso concreto, o STJ afastou o dolo deste sujeito, mas fica aqui, né, a partir do que foi trazido, esta importante lição de que o artigo 4º, a gestão fraudulenta, é um delito próprio, admite concurso de pessoas, admite que pessoas que não sejam gestores ou equiparados a gestores de instituições financeiras sejam condenadas pelo crime, mas sempre nós temos que ter a comprovação de que ele estava dolosamente imbuído deste objetivo de gerir fraudulentamente, né? Que ele aderiu voluntária, dolosamente à gestão fraudulenta e não que ele tomou apenas decisões equivocadas, certo? Muito bem, pessoal, vamos adiante. Vamos agora para um julgado que trata de crime contra a ordem tributária. Pagamento do débito tributário antes da constituição definitiva do crédito. Isso todos nós sabemos que é uma causa de extinção da punibilidade. Né? No crime tributário, a qualquer tempo, o pagamento da quantia antes, né, seja antes da constituição definitiva do crédito, seja ao longo da ação penal, né, atualmente, a qualquer tempo, o pagamento do valor devido extingue a punibilidade. O direito penal não vai ter interesse de punir, né? O interesse é recolher aos cofres públicos. E neste caso, né, o crime contra a ordem tributária estava também ligado à lavagem de capitais e à organização criminosa. E vejam que interessante, né? Vamos falar então de lavagem de dinheiro e vamos falar de organização criminosa. Primeiramente, quando a gente fala de lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais, nós temos que nos lembrar que a principal característica é a acessoriedade
da lavagem de dinheiro. É um crime parasitário. É um crime que depende da prática de delitos anteriores. É certo que no Brasil não existe mais um rol de delitos antecedentes à lavagem de dinheiro. Qualquer delito pode ser antecedente da lavagem de dinheiro. Porém, eu tenho que ter um delito. Eu tenho que ter ali a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria. Os delitos podem, inclusive, tramitar, serem julgados ali na mesma ação penal, conjuntamente, mas eu tenho que ter um lastro probatório mínimo, eu tenho que ter ali indícios mínimos da prática de um delito antecedente. Não é preciso ter um trânsito em julgado, mas é preciso que nós tenhamos este lastro probatório mínimo, essa justa causa, né, referente ao delito antecedente. E neste caso aqui, o delito antecedente desaparece. É extinta a punibilidade do crime tributário pelo pagamento dos valores antes da constituição definitiva do crédito. Ora, se eu não tenho mais o crime antecedente, não há que se falar na lavagem de capitais, justamente em razão da regra da acessoriedade limitada, ou seja, a conduta anterior deve ser típica e ilícita. Então, pessoal, se não tem crime antecedente, não há que se falar em lavagem de capitais. E também temos aqui a discussão quanto à subsistência do crime de organização criminosa. Então, já afastamos o crime tributário, já afastamos a lavagem de capitais. Nós temos que ter agora, né, a verificação, vamos verificar se está caracterizado a organização criminosa. A organização criminosa está prevista lá na Lei 12.850 de 2013, é uma legislação importante, né, pessoal? E lá no artigo 1º, parágrafo 1º, nós temos o conceito de organização criminosa. Este é um conceito muito trabalhado em provas. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Ou seja, nós temos uma série de requisitos legais para que nós tenhamos uma organização criminosa. É um crime associativo, é fato que o sujeito não precisa de praticar os delitos para os quais se associaram, mas eu tenho que observar todos esses outros parâmetros legais. Então, primeiro, no mínimo 4 pessoas. Não tem organização criminosa com 2 ou com 3. Segundo, é uma estrutura organizada, é uma estrutura ilícita e paralela de poder que vai se configurar, no mais das vezes, como verdadeiras empresas, né? Tem divisão de tarefas, tem um objetivo de obter vantagem, aqui não só vantagem econômica, vantagem de qualquer natureza. E a organização criminosa, ela está voltada para a prática de crimes graves, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, verificados todos estes requisitos, eu vou ter a organização criminosa. Subsidiariamente, se são 3 indivíduos, ou se os delitos para os quais se organizaram, se reuniram, não têm pena máxima superior a 4 anos, eu vou cair na figura subsidiária que está lá no artigo 288 do Código Penal, que é a associação criminosa, antigo bando ou quadrilha. A associação criminosa tem uma estrutura bem mais rudimentar, com menos requisitos legais do que a organização criminosa da Lei 12.850, que é uma estrutura, conforme nós pudemos ver aí, bem delineada. Tem que haver uma divisão de tarefas, ainda que informal, geralmente tem uma figura de liderança, que pode ser individual ou coletiva, enfim. Bom, pessoal, e neste caso, então, eu posso falar de uma organização criminosa se não tenho mais o crime de não tenho mais o crime de sonegação, não tenho mais o crime tributário, não tenho mais a lavagem de capitais. Então, estes sujeitos que estão ali praticando atos da vida empresarial, eles pode ser a eles imputada a organização criminosa, né? Aqui, né, veja, eu tenho que verificar
este ânimos associativo, essa vontade deliberada, consciente de se reunir para o fim de praticar infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Mas não tem infração penal. Por quê? Porque não tem o delito tributário e não tem a lavagem de capitais. Então, cabe ainda falarmos de uma organização criminosa, e aí foi que o STJ disse também não há como se falar em organização criminosa. Ausente delito antecedente, a imputação de lavagem de capitais não se sustenta. Uma vez que a ação dos acusados na gestão da sociedade empresária não configura qualquer delito, é consectário lógico, é consequência lógica a ausência de materialidade do crime de organização criminosa, certo? Então, julgado bem interessante este. E todos estes julgados que eu trouxe hoje, né, pessoal, embora eu não tenha aqui dito expressamente, as referências dos números, dos informativos para eventuais pesquisas e aprofundamentos, estão todas aí as referências no material. E para nós concluirmos essa nossa retrospectiva 2024, eu deixo a vocês as novas súmulas do STJ em matéria criminal, súmulas 667 e 668. A 667 fala especificamente do Juizado Especial Criminal, a aceitação de proposta de suspensão condicional do processo, não prejudica a análise do pedido de trancamento da ação penal. Vejam, né, a suspensão condicional do processo, ela é, né, uma medida, claro, né, que favorece, uma medida despenalizadora, né, o sujeito faz o acordo com o Ministério Público para não correr o risco de uma condenação, mas é certo que se ele aceita a suspensão condicional do processo, ele vai estar submetido a algumas obrigações, né? Uma vez descumpridas essas obrigações, o processo volta a tramitar, mas uma vez que ele cumpra, ele também não vai poder receber o mesmo benefício durante um certo tempo. Então há consequências, né? Há consequências. E o fato dele ter aceitado a suspensão condicional do processo não prejudica a análise do trancamento da ação penal, por exemplo, por ausência de provas de materialidade ou de autoria, falta de justa causa, porque aí, claro, né, não vai haver, uma vez trancada a ação penal, a ausência de justa causa reconhecida não tem repercussão alguma para esse indivíduo. E a suspensão condicional do processo, embora não represente condenação, o sujeito permanece primário, de bons antecedentes, vai trazer sim algumas obrigações, pode trazer alguns gravames. Então, a aceitação do sursi processual, que é um instituto lá da Lei 9.099, não prejudica a análise do trancamento da ação penal, certo? E a súmula 668 diz que não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que tenha numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. O nosso sistema, quanto aos crimes hediondos, é um sistema de rol legal, né? Nós temos a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que traz um rol dos crimes que são insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança, e são aqueles crimes também que na execução penal tem algumas previsões mais gravosas, né? Por exemplo, a progressão de regime para os crimes hediondos é diferenciada em relação aos crimes ditos comuns, certo? Pois bem, então, para que um crime seja classificado como hediondo, é preciso que ele esteja expressamente previsto na Lei 8.072. E é fato que a Lei 8.072 tem, nos últimos tempos, sofrido tanto acréscimos, novas figuras introduzidas, como retiradas. Alguns delitos foram retirados do rol dos hediondos. E o delito, e recentemente, com o pacote anticrime, o delito de porte de arma de fogo de uso restrito saiu do rol dos hediondos. Ficou apenas o delito de porte de arma de fogo de uso proibido. Estas classificações, né, não são tão relevantes aí para fins de provas de procuradoria e sequer para as demais carreiras jurídicas. Geralmente, né, os examinadores já trazem a classificação de uma determinada arma e querem que você diga qual é a consequência jurídica disso. Pois bem, o tema das armas é também um tema, né, assim, de interesse dos cidadãos como um todo. A política de armas de tempos em tempos sofre alterações no nosso país a depender, né, do pensamento do executivo que esteja à frente, enfim. Fato é que havia uma discussão
se a posse ou porte de arma de fogo de uso permitido, porém, com os seus sinais, as suas marcações de alguma forma adulteradas, modificadas, suprimidas, que são alterações feitas para ocultar a origem das armas, tornaria essa figura hedionda? E aí, de uma vez por todas, o STJ assentou que, sendo uma arma de fogo de uso permitido, ainda que ela tenha tido a sua numeração, marca ou sinal de identificação adulterado, suprimido ou raspado, que este crime não está no rol taxativo dos crimes hediondos. Certo, pessoal? Bom, é importante nós lembrarmos, né, que quanto à introdução de figuras no rol dos hediondos, nós vamos sempre ter uma novatio legis impejus, né? Quando eu atribuo a pecha da hediondez a um delito, aquilo vai valer a partir da vigência da lei, não pode retroagir. Então, se uma figura que não era hedionda foi inserida no rol dos hediondos, essa hediondez só vai valer dali para frente. Eu não aplico para os fatos praticados antes da vigência da nova lei, porque isto significaria a retroatividade da norma penal mais gravosa. Isso não acontece. No Brasil, o princípio básico é de que a norma penal só retroage, só se aplica a situações pretéritas para beneficiar, jamais para prejudicar, certo? Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos essa nossa retrospectiva de 2024 em direito penal. Gostaria de agradecer sinceramente o convite da aprovação PGE para este encontro, dizer que nós vamos estar juntos também aí nos cursos da aprovação PGE com as noções básicas de direito penal para os concursos de procuradorias. Desejo a todos vocês, né, um excelente final de ano, um Natal aí repleto de boas coisas, né, de encontros, de reafirmação de laços, e um 2025 de sonhos, né, de muito estudo, de realizações, né, que você continue na sua caminhada rumo à sua aprovação, com bastante persistência, com bastante com constância, né, é isso que o tornará certamente um concursado em breve. Então, pessoal, meu muito obrigada, tudo de bom para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.